Olá, amantes da sabedoria! Hoje, estamos prestes a mergulhar em um oceano de curiosidades bíblicas que irão desafiar sua percepção e abrir portas para um entendimento mais profundo. Se você pensa que já conhece a Bíblia de capa a capa, pense de novo. Eu sou o Marcos, e você está prestes a embarcar em uma viagem única por 10 curiosidades que vão deixar sua mente intrigada e seu coração ansioso por mais. Preparados para essa jornada épica? Então, sem mais demora, vamos começar. Começamos com a história da Arca de Noé. A curiosidade aqui é que, embora muitos imaginam uma grande embarcação, a Bíblia usa a palavra teva, que pode ser traduzida como caixa. Isso destaca a diversidade de interpretações. Nos leva a refletir sobre a forma real da arca. A existência dessa curiosidade ressalta como as traduções e interpretações ao longo do tempo podem influenciar nossa compreensão de eventos bíblicos. Analisar palavras originais nos ajuda a captar nuances que podem se perder nas traduções. Curiosidade 2. Livro de Esther sem menção a Deus. Vamos para o livro de Esther, onde a curiosidade é que Deus não é mencionado explicitamente. Isso nos leva a refletir sobre como a presença divina pode ser sentida mesmo quando não é diretamente referida. A presença sutil de Deus em histórias como a de Esther destaca a diversidade de abordagens literárias na Bíblia. Essa curiosidade nos leva a apreciar a riqueza das narrativas e como a espiritualidade pode ser transmitida de maneiras diversas. Curiosidade 3. Unicórnios em Números. Vamos agora para o livro de Números, onde encontramos a palavra unicórnio. A curiosidade aqui é que muitos estudiosos sugerem que a tradução correta seria rinoceronte. Isso nos faz refletir sobre as complexidades da tradução e interpretação. Essa curiosidade destaca como a linguagem pode evoluir e mudar ao longo do tempo, influenciando nossa compreensão de termos antigos. A Bíblia, escrita em diferentes idiomas e culturas, muitas vezes desafia traduções simplificadas. Curiosidade 4. O nome Matusalém. Agora, para o nome Matusalém, que significa homem da lança. Essa curiosidade nos leva a explorar como os nomes na Bíblia muitas vezes carregam significados profundos e refletem características dos personagens. Entender o significado dos nomes na Bíblia adiciona camadas de compreensão às histórias. A existência dessa curiosidade destaca como os nomes são escolhidos com cuidado e podem transmitir mensagens simbólicas. A quinta curiosidade se diz respeito à esposa de Jó, que era anônima. A esposa de Jó é mencionada, mas seu nome não é revelado. Essa curiosidade nos leva a explorar o papel dessa personagem e como a história de Jó apresenta nuances intrigantes. A falta de nome da esposa de Jó nos convida a pensar sobre o papel das mulheres na Bíblia e como algumas histórias podem destacar personagens femininas de maneiras complexas, mesmo quando não são centralizadas. Curiosidade 6. Data de nascimento de Jesus estimada. Vamos para o Novo Testamento, onde encontramos a curiosidade sobre a data de nascimento de Jesus. A estimativa dessa data destaca como a cronologia histórica é interpretada e ajustada ao longo dos anos. A discussão sobre a data de nascimento de Jesus nos faz refletir sobre a natureza das fontes históricas e como os calendários mudaram ao longo do tempo. Essa curiosidade destaca a complexidade de situar eventos na linha do tempo. Curiosidade 7. Apóstolo Paulo, originalmente Saulo. Agora, exploraremos a transformação do apóstolo Paulo, originalmente conhecido como Saulo. A mudança de nome nos leva a investigar como eventos significativos na vida das pessoas muitas vezes vêm acompanhados de uma nova identidade. A mudança de Saulo para Paulo é um ponto crucial na história cristã. Essa curiosidade destaca como a Bíblia registra não apenas eventos, mas também as transformações pessoais, oferecendo lições sobre redenção e propósito. Curiosidade 8. Querubins e anjos. Entramos agora no reino celestial com a curiosidade sobre os querubins. Essa distinção de querubins e anjos normais nos fazem entender a hierarquia celestial que existe na Bíblia. Entender a diversidade dos seres celestiais na Bíblia adiciona profundidade à nossa visão espiritual. A existência dessa curiosidade nos lembra que há mais na esfera celestial do que apenas anjos alados, como muitas vezes imaginamos. A nona curiosidade é sobre a reinterpretação da expressão olho por olho. Vamos agora para uma curiosidade envolvendo a famosa expressão olho por olho, dente por dente. A reinterpretação dessa lei de retaliação por Jesus nos leva a refletir sobre o desenvolvimento da ética e moral nas Escrituras. A transformação dessa lei no ensinamento de Jesus destaca como a ética evoluía ao longo das Escrituras. Essa curiosidade nos convida a considerar a progressão moral e as mudanças de paradigma que Jesus trouxe. Curiosidade 10.
Livro de Jó como parábola sobre o sofrimento humano. Para nossa última curiosidade, mergulharemos na história de Jó. A interpretação do livro de Jó como uma parábola sobre o sofrimento humano nos faz refletir sobre o propósito das provações na vida. Analisar o livro de Jó como uma parábola destaca como as Escrituras abordam temas universais, como o sofrimento. Essa curiosidade nos leva a explorar as complexidades do livre-arbítrio e da soberania divina. E assim, concluímos nossa jornada por 10 curiosidades bíblicas. Espero que essas explorações tenham enriquecido sua compreensão das Escrituras. Lembrem-se, a Bíblia é uma fonte rica de ensinamentos e reflexões. Deixem seus comentários sobre suas próprias descobertas e não se esqueçam de se inscrever para mais conteúdo. Até a próxima jornada bíblica.